No dia 6 de agosto de 1902, o exército de seringueiros, chefiados pelo gaúcho Plácido de Castro, toma Chapuri. Era o início da Revolução Acreana. 104 anos depois, os acrianos fazem a seguinte pergunta: qual o legado desse movimento que podemos observar hoje? O que houve de tão especial na conquista desse território que mobilizou tantas forças institucionais do Brasil no início do século passado? Em razão dessa data tão especial para os acrianos, a TV Aldeia inicia agora, para as 22 cidades do Acre, mais um programa Aldeia Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o historiador Marcos Vinícius Neves. E participam comigo dessa conversa o jornalista Itaã Arruda, aqui da TV Aldeia, o historiador e antropólogo Vladimir Sena e o também jornalista Elson Martins. Eu vou começar então dando as boas-vindas para o nosso convidado. Boa noite, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Jorge. Uma honra estar aqui diante de tão doutas figuras. Marcos, eu vou logo aqui esclarecer para você que o tema do nosso papo é a Revolução Acreana e também todos os movimentos que o Acre passou e passa, né? Então nós vamos aí passear pelo passado e pelo presente, tudo bem? Tudo bem. Mas eu vou começar com uma pergunta para ambientar aqui a nossa conversa. Como eu falei na abertura, em 1902, no dia 6 de agosto de 1902, um exército de seringueiros aí chefiado pelo Plácido de Castro toma Chapuri e dá início à chamada Revolução Acreana. Marcos, que cenário o Brasil vivia na época e por que o Acre despertava tantos interesses? Olha, em 1902 se vivia um período de reorganização das forças nacionais. Era o período do Campos Salles, em que ele tinha proposto o Fund Loan para sanear as finanças públicas, porque a República Brasileira, então, era ainda uma bagunça, no sentido pleno da palavra, né? A recém-formada República Brasileira tinha pouco mais de 10 anos e tinha tido experiências até certo ponto traumáticas, com Floriano Peixoto, e tinha uma inflação galopante, uma situação financeira difícil, e era o período de dominação dos cafeicultores, né? Os grandes plantadores de café do Sul e do Sudeste dominavam a economia e também a política nacional. E a borracha surge, nesse contexto, a partir de 1870, como um grande produto exportador que, na verdade, vai concorrer com esse café pela primazia da pauta de exportações nacionais. Aproximadamente na passagem do século, a borracha já era, então, o segundo produto de exportação logo abaixo do café. O café respondia por 45% das exportações nacionais e a borracha 35%, 37%. Então, esse foi um dos fatores que influenciou muito na tomada de posição do governo brasileiro em relação à questão do Acre. A borracha, a oligarquia da borracha instalada na Amazônia, na verdade, é ameaçadora à oligarquia do café do sul do país, especialmente por conta do exercício político que essa oligarquia tinha diante da República, né? Campos Salles era um dos representantes dessa oligarquia paulista. Então, a República Brasileira vai se colocar com muita desconfiança, com muita reserva e também, em grande parte, com um certo conteúdo de negação em relação a esse crescimento da oligarquia e a questão do Acre, que fortalecia muito essa oligarquia amazônica. Bom, boa noite, Marcos. Boa noite, Mais uma vez, é um prazer estar conversando aqui contigo. E pegando um pouco da tua fala, né, me parece prudente dizer que, a princípio, o Brasil não tinha interesse com relação ao Acre, uma vez que você tinha aí o café como principal produto de exportação do Brasil. Me convém lembrar uma boa discussão entre os historiadores acerca da questão do Acre ser brasileiro, né? Então, eu pergunto a você, o Acre, ele é brasileiro por opção? Ou o Acre, ele é uma invenção brasileira e uma invenção brasileira a partir de quem? Olha, Vladimir, quando a gente fala que o Brasil não queria o Acre, a gente também precisa relativizar um pouco isso. De que Brasil nós estamos falando?
O Brasil do Sul certamente não queria o Acre por esses motivos que eu já coloquei. A ameaça que a economia da borracha, a ameaça política, né, que o fortalecimento econômico da borracha pressionava sobre a oligarquia cafeicultora. Mas o norte do Brasil queria o Acre, porque o norte do Brasil era eminentemente produtor de borracha e interessava sobremaneira para o Amazonas e também para o Pará, tanto que depois da Revolução eles vão se meter numa disputa para quem fica com o Acre. Então o Acre era interessante sim, não é à toa que o Amazonas financia uma boa parte dos movimentos armados que aconteceram aqui. Entretanto, a invenção do Acre, essa eu não acreditaria sequer ao Amazonas. Eu acreditaria isso à mobilização que aconteceu aqui, que em grande parte surpreendeu o próprio governo do Amazonas. Eu diria que o Acre é uma invenção dos brasileiros do Acre. Brasileiros que em grande parte tinham sua cidadania negada, porque o Brasil se colocava com ressalvas em relação ao território, reconhecia o tempo todo que o território era boliviano. Então, são brasileiros, mas são brasileiros no estrangeiro, não são brasileiros dentro da sua pátria. E foram esses brasileiros do Acre que perseveraram em vários momentos, que até um dos problemas de abordar o Seja Gosto como início da Revolução Acreana, na verdade, a Revolução comandada por Plácido é a última etapa de um longo movimento de quase 5 anos de duração, e foram esses brasileiros do Acre, foi essa oligarquia que se estabeleceu nos seringais acreanos, que persistiu e insistiu, apesar das idas e vindas do governo federal brasileiro e também das idas e vindas do governo do Amazonas, que ora negava, ora apoiava e não assumia publicamente uma posição em relação ao Acre. Então eu acho que o Acre surgiu sim, foi inventado exatamente nesse período da Revolução, e aí eu acho que a sua colocação é muito feliz. Agora, colocaria isso como uma obra, uma ação dos brasileiros do Acre. Então, antes de ser brasileiro por opção, o Acre foi acreano por opção e, a partir daí, brasileiro por opção. Mas, Marcos, quando se fala que foi acreano por opção, nos dá uma ideia de uma defesa de algo que ainda não existia, quando, na verdade, a luta tinha natureza econômica, né? Então, aí, de certa forma, tira um pouco desse véu romântico que a gente, às vezes, sugere quando fala que foi um povo que brigou para ser brasileiro. Etan, veja só, até a questão econômica, ela também deve ser relativizada, porque a gente não pode esquecer que os impostos que os bolivianos cobravam sobre a borracha eram mais baixos que os impostos brasileiros. Sob o ponto de vista econômico, para os seringalistas do Acre, talvez fosse muito mais interessante do ponto de vista econômico ser da Bolívia do que ser do Brasil. Né? Não é à toa que alguns seringalistas do Acre, a Revolução Acreana também não foi uma unanimidade aqui no Acre. Alguns seringalistas brasileiros ficaram amplamente a favor dos bolivianos, como Nelton Maia, que foi o fundador de Rio Branco, o Capitão Leite, dono do poderoso seringal Humaitá, Nicolas Soares, que era o maior latifundiário do norte da Bolívia, tinha várias propriedades aqui no Acre. Então, se a gente for tentar entender os processos todos de luta que hoje a gente conhece como Revolução Acreana apenas sob o viés econômico, a gente vai ter dificuldade de encontrar explicações por que tanta insistência nesse movimento de contestação à soberania estrangeira. E por que tanta insistência? Porque tinha esse conteúdo de presença estrangeira. Como um território formado por uma maioria de brasileiros... Então havia um sentimento de brasilidade? Né? Havia um sentimento de brasilidade no sentido da língua, no sentido do código de leis, da ética que rolava aqui, da cultura, do comportamento. Era uma sociedade brasileira encravada na Amazônia. Uma sociedade brasileira que sentia efetivamente muita dificuldade em ser dominada por um governo que falava inclusive uma língua estranha. Talvez se o Brasil fosse um país de língua espanhola, tal estranheza não tivesse sido tão forte assim. E a gente comete um erro muito grande, de natureza ideológica também, muitas vezes, de achar que as camadas populares, elas não tinham sentimento de nacionalismo ou de civismo. A gente não pode esquecer que Antônio Conselheiro, que foi líder de um movimento popular na Bahia e que foi duramente reprimido pela República Brasileira,
tinha conteúdos ideológicos de caráter monarquista, de contestação à República. É um erro achar que o nacionalismo, o patriotismo em relação ao Brasil seria um sentimento cultuado apenas pelas elites. Existe um livro que trata inclusive da ocupação do Tarauacá, e não do Vale do Acre, que chama 10 anos no Amazonas, que se passa aí entre 1890 e 1910, 1900, aqui no Acre, e ele diz textualmente que quando chega no Tarauacá, no Vale do Tarauacá, as notícias da sublevação de brasileiros, da insurreição de brasileiros contra a dominação estrangeira lá no Vale do Tarauacá, os seringueiros se mobilizam, independente da mobilização organizada por seringalistas, para vir para o Acre para lutar junto com os outros brasileiros daqui. Então a gente também não pode descartar a presença desse sentimento de brasilidade, desse conteúdo nacionalista, de cunho ideológico, junto com as características econômicas. O que eu concordo com você é que a gente não pode somente justificar a Revolução Acreana a partir do viés ideológico, a partir do viés político, sem levar em consideração também os aspectos econômicos, que também foi relevante, mas também o aspecto cultural, da gênese dessa sociedade nova que se forma aqui no Acre. A gente não pode desconhecer o fato de que até a Revolução Acreana efetivamente não havia um lugar chamado Acre e não havia um povo chamado acreano. Qual teria sido o motivo, então, que levou os ex-revolucionários, assim que terminou a Revolução Acreana, a se autodenominarem acreanos históricos? Eles passaram a se autodenominar assim, passaram a afirmar essa identidade a partir da qual eles lutaram, uma identidade ainda em formação. Então, essa questão é uma questão complexa e que a gente precisa procurar explicações por diversos aspectos. Marcos, então vou precisar de algumas explicações para você, eu acho que o público também vai querer ouvir, sobre como iniciar essas insurreições, né? Porque tem, uma hora é o estado do Amazonas que está bancando, outra hora é o estado do Pará, de repente vem o Bolivian Syndicate e depois entra Plácido de Castro, né? Dá para sintetizar um pouco aí para a gente entender e depois eu vou passar para o Acre que se vive hoje. Legal. Na verdade, a historiografia acreana construiu uma versão de que haviam 4 movimentos revolucionários na história do Acre. Existe até um livro chamado As 4 Insurreições Acreanas, né? Então, foram 4 movimentos revolucionários ou políticos, porque também existe questionamento sobre o termo revolução, que aconteceram em momentos distintos e com motivações e articulações distintas. Na verdade, a história toda começa em 1º de maio de 1899, com a primeira insurreição comandada por Zé Carvalho, e que foi pura e simplesmente a expulsão dos bolivianos do Acre, né? Uma turma de seringalistas decide expulsar os bolivianos que tinham se recém-instalado no território. Expulsam os bolivianos, mas também não sabem o que fazer com o Acre. E instalam uma junta governativa para ficar tomando conta das coisas aqui. E aí vem o Galvez, de posse da descoberta de um acordo secreto que estava sendo tramado nos bastidores entre o governo boliviano e o governo norte-americano, e vem para cá experimentar uma nova abordagem para a questão, e ninguém sabe muito bem ao certo de onde surgiu a ideia de constituir a República do Acre, o Estado Independente do Acre, mas o certo é que no dia 14 de julho, numa referência à Revolução Francesa, é fundado o Estado Independente do Acre, que passa a ser então uma república, e o Galvez o seu presidente. Uma experiência que dura 8 meses, e em março do ano seguinte, março de 1900, vem o governo brasileiro, prende Galvez e devolve o Acre para a Bolívia. E aí o governo do Amazonas entra decisivamente na história e financia uma nova expedição, que é a Expedição dos Poetas, que foi derrotada flagrosamente pelos bolivianos, mas que foi eminentemente financiada e bancada pelo governo do Amazonas. E em 1901 é o ano boliviano, né, do Acre, é quando se aprova o acordo do Bolivian Syndicate, o arrendamento do Acre para uma companhia comercial norte-americana e inglesa
que viria para cá com plenos poderes para explorar a borracha. E aí é quando eles convidam Plácido de Castro, e Plácido de Castro aceita fazer um novo movimento armado, agora com toda a sua experiência militar, que ele tinha acumulado no Rio Grande do Sul, como ex-militar que era, e reorganiza então um exército de seringueiros para fazer uma guerra contra a Bolívia, que depois de 6 meses, até 24 de janeiro de 1903, essa guerra foi vitoriosa pelos brasileiros. Então, durante muito tempo, a história do Acre tratou de 4 movimentos distintos. A nova abordagem que foi feita de 99 para cá foi exatamente a de unificar esses movimentos. Mas quem financiava esses movimentos? Foram movimentos diferentes. A primeira insurreição foram os seringalistas, do Acre. A República do Galvez e a Expedição dos Poetas foi o governo do Amazonas. A Revolução do Plácido foi financiada novamente pelos seringalistas acreanos, que o Plácido não aceitava a interferência do governo do Amazonas na Revolução. Então, nos diferentes momentos, houveram diferentes móveis, diferentes financiadores dessa revolução. Marcos, Gente, só um instantinho, eu tenho que fazer um intervalo e nós vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Aldeia Entrevista volta daqui a pouquinho. O Aldeia Entrevista está de volta e hoje nós estamos recebendo o historiador Marcos Vinícius Neves, falando de Revolução Acreana. Bom, eu fechei o primeiro bloco interrompendo Itaã. Então, Itaã, por favor, retomar a sua pergunta. O Marcos, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas não é por maldade, não. É só para eu tentar entender por que esse sentimento e essa luta desses seringueiros em função do território do Acre, né? Você falou aí que das 4 insurreições, 2 foram bancadas por seringalistas. Isso me leva a ter um raciocínio quase que cartesiano de avaliar que esses seringueiros, na verdade, eles foram a mando dos patrões para poder pegar em armas e lutar por esse território, por essa terra aqui. Então, eu queria entender, porque isso é muito conflitivo, porque como é que um seringueiro, que já veio excluído do Nordeste, que chega aqui, tem toda a sorte de adversidades também, como é que ele pode criar por isso aqui um sentimento que possa ser construtivo para a própria vida dele? Isso é muito paradoxal para mim. Então, a gente às vezes tem cultiva dificuldades por pretender encontrar explicações fáceis e genéricas para as coisas. É claro que a Revolução Acreana foi um movimento eminentemente oligárquico. Eu não falei aqui que a Revolução Acreana foi um movimento popular, né? Fiz uma relação com Canudos. Mas acredito, do ponto de vista das fontes, das análises que já foram feitas, que apesar de ter sido um movimento eminentemente comandado, conduzido e proposto pelos seringalistas, ou seja, pelos proprietários de terras, por aqueles que eram os mais beneficiados e os mais interessados no domínio político e econômico da região, eu acredito que houve sim também conteúdos populares, também a participação, em alguma medida, dos seringueiros que aqui estavam. Não foi uma guerra dos seringueiros, óbvio, não foi uma guerra proposta e conduzida por seringueiros. Tanto que o exército do Plácido de Castro, toda a oficialidade era composta pelos seringalistas. Bastava ser um seringalista abastado para virar coronel do exército revolucionário. E aí os guarda-livros, gerentes, ocupavam os escalões intermediários, capitães, tenentes, e a seringueirada era soldado raso, né? Agora, também a gente não pode generalizar no sentido de que todos os que participaram da Revolução, seja como oficiais, seja como soldados rasos, tiveram uma participação forçada. Houveram casos de participação forçada, sim, em que o seringalista retirava os seringueiros das colocações e colocava na linha de frente. Existem histórias que não estão muito bem escritas, nem muito bem contadas, de recrutamento forçado, e a partir da negativa de se incorporar ao exército,
houveram casos de fuzilamento nos seringais, a mando, inclusive, do próprio Plácio de Castro, para promover o exemplo, né? Olha, ninguém pode se recusar de servir ao exército acreano. Agora, houveram também situações em determinados seringais em que houve uma participação espontânea, voluntária nessa revolução. Então, é muito complicado quando a gente tenta generalizar as coisas. Não, a revolução foi uma coisa de seringalista e os seringueiros foram todos forçados. Isso não explica tudo. Houveram casos e casos dentro da revolução. Daí o exemplo que eu dei lá do Tarauacá, de seringueiros se dispondo a vir lutar para a revolução. Mas como as informações demoravam muito a chegar, quando eles se organizaram para sair, a revolução já tinha acabado. Então, existiu, na verdade, em todo esse movimento, diferentes características em seus diversos momentos. É muito difícil explicar uma figura como Galvez na Revolução Acreana. Como é que um espanhol propõe o Estado independente e se torna ele presidente da República? Não era mais óbvio que algum seringalista tivesse assumido essa condição? Mas os próprios seringalistas brasileiros também não queriam assumir determinadas posturas frente ao governo brasileiro, que era contra esse movimento que acontecia aqui. Então, mesmo entre os seringalistas, também não houve essa unanimidade, né? Então, para uma explicação superficial, a gente pode dizer, não, a Revolução Acreana foi uma coisa de seringalistas. A Revolução Acreana foi um movimento de caráter econômico e não político. Mas se a gente quer conhecer com profundidade essa história, para poder entender qual é a contribuição dela até para a sociedade que a gente vive hoje, então a gente precisa ir mais fundo nessa história e procurar, com o olhar do século XIX, não com o nosso olhar de hoje, quais foram os motivos, quais foram os objetivos que essa população localizada aqui no Acre teve para fazer essa revolução. Quando eu falo de nacionalismo ou patriotismo, eu não estou falando do nacionalismo ou do patriotismo como a gente entende hoje. Eu estou falando do nacionalismo e do patriotismo como era entendido no século XIX, final do século XIX e início do século XX. Então a gente precisa sempre relativizar essas questões e contextualizá-las com mais cuidado se a gente quiser ter uma consciência mais aprofundada sobre essa história. Marcos, pegando um pouco essa deixa aí do Itaã, que falou dessa liderança dos seringalistas, eu queria mudar um pouquinho o foco da conversa, perguntando como era o ambiente nos seringais. Não sei se assistiu aquele filme Fitzcarrald, do Werner Herzog, e eu acho uma cena absolutamente incrível, que é o José Léo Goy faz um coronel de barranco e ele está lá alimentando os peixes com dinheiro, né? O dinheiro da borracha trouxe Paris para a floresta? Era aquilo mesmo? Tinha aquilo mesmo? Tinha, em certas medidas, né? Manaus e Belém viveram muito esse Fausto da borracha. Manaus entra decididamente na Belle Époque, na sua Belle Époque, como Belém do Pará também, graças ao dinheiro da borracha, né? O entorno do Teatro Amazonas era todo forrado de borracha para que as carruagens não fizessem barulho e não atrapalhassem a ópera que lá dentro acontecia. Se ganhou muito dinheiro, efetivamente, na Batalha da Borracha. Aqui se consumiam os produtos finos importados da Europa, champanhe, francesa. Porto Acre é um exemplo disso, né? Entre as milhares de garrafas que aparecem em Porto Acre, a gente encontra uísque escocês, cerveja irlandesa, até a água mineral Perrier, importada da França, era consumida em Porto Acre. Então, alguns seringais, efetivamente, desfrutaram de um luxo muito grande nessa época e uma gastança muito grande, né? Não havia preocupação de economizar dinheiro, de fazer acumulação de capital, que foi exatamente o grande calcanhar de Aquiles da economia da borracha. Tudo que se ganhava, se gastava. Quando entra a crise da borracha, não há capital acumulado para tentar reverter essa crise e criar novos parâmetros de trabalho com a borracha na Amazônia. Então, ao mesmo tempo, essa riqueza toda foi o motivo da opulência e do fascínio que o ciclo da borracha exerceu sobre a sociedade amazônica, mas também foi a sua fragilidade. Marcos, aquele livro do Walter, né? Carlos Walter, né? Geografando pelos Varadores do Mundo, não é isso? Uhum. Ele fala que
o dinheiro da borracha do Acre, da Amazônia, mas sobretudo do Acre, bancou a modernização da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo também, né? Em que época isso aconteceu? Já no período posterior da Revolução, né? Até a Revolução, o dinheiro da borracha do Acre era todo canalizado para Manaus e Belém. Com o fim da Revolução e a criação do território federal do Acre, essa fortuna que era gerada de imposto da borracha, que é bom que se diga, os impostos sobre a borracha, depois da anexação do Acre ao Brasil, foram inclusive aumentados, ainda mais do que já era na época da Revolução e na época dos bolivianos, passou de 18% para 23%, fora o imposto de importação dos produtos que vinham da Europa. Então, o governo brasileiro ganhou muito dinheiro com a anexação do Acre ao Brasil e com a criação do território federal do Acre, que canalizava todos esses recursos para os cofres federais. A modernização do Rio, feita por Pereira Passos, é posterior a isso. Então, é muito provável, inclusive, que efetivamente o dinheiro do Acre tenha contribuído, sim, com essa modernização. Marcos, atualmente a Rede Globo, né, vai começar a rodar uma minissérie aqui no Acre e que tem características extremamente históricas em períodos distintos. Isso me faz refletir um pouco a uma questão de mitos fundadores, né, de processos sociais dentro do Acre, que tiveram a sua importância, a sua relevância histórica. Eu queria que você comentasse um pouco acerca dessa minissérie e falasse um pouco desses mitos de origem, se é que eu posso considerar dessa maneira, e a convergência que existe entre eles. Olha, a minissérie está sendo escrita por uma acriana, a Glória Pérez. E está sendo muito interessante acompanhar essa gestação da minissérie por conta exatamente desse olhar acriano sobre sua própria história, né? E as outras pessoas que estão participando desse processo, como o diretor Marco Schettman e a galera que está cenografia, direção de arte, está todo mundo muito imbuído desse espírito de acrianidade que está sendo proposto pela Glória a partir da construção do seu texto, e que está trazendo ganhos significativos. Eu acredito que vai trazer ganhos significativos para a história do Acre, porque ela está promovendo dentro da minissérie a revisão da história que a gente está fazendo já há algum tempo aqui no Acre, essa unificação dos movimentos revolucionários, essa duração, essa longa duração da luta acriana em diferentes momentos da sua história. A luta acriana começa na Revolução, não só na Revolução, começa ainda antes, né, no confronto com as sociedades indígenas, mas depois continua no movimento autonomista e depois se estende à luta dos povos da floresta. Chico Mendes abordou isso de forma exemplar na época dele. E a minissérie vai pegar todos esses momentos. Começa na Revolução, vem a Batalha da Borracha e se estende até o Chico Mendes, com esse olhar que os acrianos têm sobre a sua própria história. Então o Galvez vai ser o presidente da República do Acre, não vai ser o imperador bêbado pintado pelos amazonenses. A Batalha da Borracha e a própria presença do Chico Mendes vão ter esse conteúdo social acriano propriamente dito, e isso vai tornar essa história visível pelo país inteiro, porque ainda hoje, é triste reconhecer, o sul do Brasil desconhece totalmente qual é a realidade da Amazônia e principalmente a realidade das diferentes Amazônias que aqui existem. O Acre é uma Amazônia muito específica, não é a Amazônia como um todo. Então acredito que a partir daí o Brasil começa a tomar uma consciência, vai começar a tomar uma consciência mais coerente, mais palpada na realidade amazônica do que vem a ser essa Amazônia Ocidental. E essa construção que a Glória está fazendo, ela é muito bacana exatamente por conta de levar em consideração esses mitos fundadores da identidade acriana. Né? Como eu já estava falando para o Itaã, a partir da Revolução Acriana que surge no mundo um lugar chamado Acre e um povo chamado acriano, perfeitamente identificado. Até porque foi preciso criar essa identidade de forma muito consistente, porque nem tudo eram flores, nem todo mundo apoiou. O governo brasileiro renegou o Acre e deu mostras claras disso. A imprensa
de Manaus e de Belém também não tinha unanimidade sobre a questão do Acre. O Márcio Souza nem inventou nada chamando o Galvez de imperador. Era assim que os jornais, alguns jornais de oposição de Manaus, destratavam o Galvez, que estava aqui numa republiqueta da borracha e ironizava tudo que estava acontecendo aqui. E os acrianos eram tratados na época como os mocós acrianos. Saíam inúmeras matérias desfazendo e ridicularizando todo o movimento que acontecia aqui. Então, a formação dessa identidade a partir do movimento revolucionário não foi só a partir da luta contra o estrangeiro, mas a partir também da necessidade de se autoafirmar como povo diante da negação que outras partes do Brasil promoviam sobre o Acre e sobre a população que aqui estava lutando. Então, esse discurso de que o Acre é brasileiro por opção, esse discurso de que os acrianos tomaram o Acre para si por sua própria força, foi um discurso construído a partir dessa opressão que vinha de fora para dentro. E isso vai poder ser visto em outras etapas da história acriana e vai persistir como uma característica fundamental da sociedade acriana até os dias de hoje. Por isso é que eu sempre abordo essa questão da revolução, sim, como um mito fundador do Acre, e eu acho que esse é o ponto de partida dessa minissérie que está sendo construída. E a identidade acriana, Marcos, você falou aí a respeito, tocou nesse tópico, a respeito da identidade acriana, isso é uma unanimidade também? Assim, o Acre consegue ser uno, ter uma cara só? Olha, isso não é uma unanimidade. Aliás, ainda não encontrei nada na história do Acre, na cultura acriana, que possa ser uma unanimidade. Pelo contrário, todas essas abordagens sempre causam muita polêmica, sempre existem muitas discordâncias, e com a identidade acriana não seria diferente. Né? Eu compartilho da ideia de muitos pesquisadores que existem, sim, muitas identidades presentes no Acre. E essas identidades precisam ainda ser melhor conhecidas. Na verdade, cada rio acriano compôs uma história própria. Né? Houveram muitos rios que o seringalista se localizava na boca do rio e a partir dali só ele mandava. Então o rio Liberdade, lá no Alto Juruá, tem uma história muito específica. O rio Juruá tem uma história muito específica. O rio Iaco, né, do Elson Martins, tem uma história muito específica que precisa ser construída a partir da participação de figuras como Avelino Chaves, por exemplo, que era dono de metade do rio, talvez mais naquela época. Então existem muitas histórias que acontecem paralelas dentro do Acre. Isso sem falar nas etnias indígenas, cada uma com a sua própria historicidade, os diversos segmentos populacionais que vieram para cá. O Acre não era só nordestino, era também nordestino, mas também europeu, também árabe, também negro. Como é que é esse caldo cultural? Mas por trás de todas essas identidades, existe um processo histórico comum e coletivo. Por mais que a história de Cruzeiro do Sul e a história do Juruá seja diferenciada, ela se dá também a partir desses parâmetros do que aconteceu aqui no Vale do Acre, do Purus e do Iaco. Então, por mais diferenças identitárias que a gente tem também um conteúdo comum que unifica isso. Nós somos, então, uma vez eu fiz uma palestra para seringueiros em Chapuri e eu fiquei com muita dificuldade, como é que eu vou explicar isso sem ser acadêmico, sem ser uma coisa, né, muito, essas tentativas eruditas. Mas, na verdade, todo ser humano é meio uma cebola, né? Lá no interior da cebola, eu sou Marcos Vinícius, que nasci na minha data de nascimento, tenho meu pai, minha mãe, minha história de vida pessoal. Num outro nível, eu sou brasileiro. Num outro nível, eu sou da América do Sul. Num outro nível, eu pertenço ao planeta Terra. E todas essas camadas da cebola estão dentro de mim ao mesmo tempo. Então, não existe contradição nenhuma em você ser do Juruá e ser acriano, em você ser de Sena Madureira e ser acriano, em ser de Chapuri e ser acriano, como não existe nenhuma contradição entre ser acriano e ser brasileiro e ser cidadão do mundo também. Gente, eu vou chamar mais uma vez o intervalo, mas nós voltamos, Marcos, daqui a pouquinho para o último bloco do programa. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta.
O Aldeia Entrevista está de volta e hoje nós estamos recebendo Marcos Vinícius Neves, historiador. Bom, e vamos continuar então falando de identidade acriana. O Vladimir pediu para abrir o bloco falando ainda desse assunto. Por favor, sua pergunta, Vladimir. Então, você falou, mencionou uma palavra que me parece muito forte, a acrianidade e brasilidade. São duas palavras, na verdade, que caminharam juntas no processo de Revolução Acriana. E pegando a primeira palavra, que tem sentido com identidade, né, eu penso o seguinte, o Acre tornou-se brasileiro, né, os atores sociais foram atores sociais diversos, né, para essa invenção, digamos assim, do Acre e a sua anexação ao Brasil, e composto pela sua mais complexa diversidade. Então não dá para você falar de Acre sem falar também de uma identidade contrastiva, né, entre esses atores e na consolidação de territorialidades que existem dentro desse, digamos, espaço acriano. Então eu queria que você falasse um pouco dessa construção dessas identidades dentro do Acre, a partir dessa perspectiva contrastiva e essa relação de construção dessas territorialidades aqui. Olha, Vladimir, eu acho que isso pode começar a ser entendido utilizando um recurso que o Chico Mendes utilizou, por exemplo. O Chico foi muito inteligente, muito perspicaz, quando no bojo da sua luta, ele não tentou sublimar ou ocultar os conflitos que haviam dentro da sociedade acriana. Pelo contrário, ele procurou explicitá-los e, a partir da crítica dessa realidade, chegar a uma nova configuração. Quando ele começou a promover, ele que eu estou colocando como porta-voz, na verdade, quando o movimento começa a tentar promover uma certa unidade para fazer o confronto contra o outro, que era o invasor, aquele que estava vindo para fora para mudar o modo de vida que aqui havia se estabelecido, ele pega índios e seringueiros e fala claramente, olha, nós sempre fomos inimigos. No passado, nós nos matávamos, né? O seringueiro e índio não se unia. Mas hoje nós temos um inimigo que vem de fora que é mais poderoso do que nós todos. Ou a gente se une para fazer frente a esse inimigo, ou não tem escapatória, vamos todos morrer. Então, eu acredito que o que aconteceu no Acre, a sociedade acriana é uma sociedade muito jovem, né? Esse sentimento de acrianidade, às vezes, não é muito perceptível, por conta até de ser uma sociedade ainda em gestação. Mas quando você faz o contraponto dessa identidade com outras identidades, isso fica transparente, de tão límpido que é. Se você comparar, por exemplo, o caso do Acre com o caso de Rondônia, você vai perceber claramente que a reação que acontece no Acre é muito distinta, radicalmente diversa, da reação que Rondônia vai ter frente ao desafio dos anos 70. Marcos, você está falando agora dos anos 70, Sim. que eu testemunhei como repórter, e eu acho que foi uma outra revolução, né? E que agora os coronéis, quer dizer, os seringueiros que fizeram, que participaram os filhos deles, fizeram essa revolução e agora foram eles que comandaram a revolução, né? Quer dizer, Chico Mendes e Wilson Pinheiro e tantos outros, não só do Vale do Acre, mas também do Juruá, tanto que foram formados na época 8 sindicatos com quase 30 mil associados. Então, já não tinha muito a ver com aquela disputa do dinheiro que a borracha representava, mas era uma questão cultural. Sim. Né? Quer dizer, essa sociedade que ficou na floresta, que sobreviveu ao debacle da borracha, ressurgiu com uma outra proposta muito próxima
aqui, aliás, próxima não, a que a gente está vivendo hoje, uma proposta ambientalista, por isso que se dá o nome de povos da floresta, não é isso? Isso. Então, como é que você contextualiza, né? Acho que nós demos um salto da Revolução de Plácido Castro, comandada por Plácido Castro, para quem está vivendo hoje, que foi comandada por vários Chico Mendes. Né? Eu até vou um pouco mais longe, Elson, nessa questão. Eu sempre tenho defendido que existe uma continuidade, um fio condutor desde o mito fundador da Revolução Acreana até os dias de hoje, passando pela luta dos povos da floresta, mas não só. Daí a retomada do movimento autonomista, que até 10 anos atrás quase ninguém falava, muito pouca gente compreendia, conhecia. O Acre, acredito eu, né, essa é a história que eu tenho procurado desenvolver e defender, existe um fio condutor, uma continuidade na resistência acreana frente aos desafios de defesa desse território frente ao que vem de fora. O Acre, ao longo de toda a sua história, mesmo antes da Revolução Acreana, sofre uma pressão de fora para dentro muito forte. Mas essa pressão não era mais do Bolivian Syndicate, sim, né? Claro que não. Então, essa ameaça dos anos 70, ela vinha da própria nacionalidade brasileira. Como o regime de território federal também foi uma ameaça da própria República Brasileira. Por isso que eu coloco essa continuidade. A gente não pode esquecer que, ao ter sido declarado como território federal, um regime inconstitucional que não havia previsão nas leis brasileiras único exclusivamente para que o governo federal brasileiro ficasse com o dinheiro da borracha, como nós já conversamos aqui anteriormente, o governo brasileiro condenou os acreanos a serem cidadãos de segunda categoria no seu próprio país. Negou a cidadania plena aos acreanos, aos brasileiros do Acre que haviam lutado para fazer isso parte do Brasil. E os acreanos pegaram em armas. A reação acreana durante o período ainda do final do ciclo da borracha foi uma reação muito forte. Né? Cruzeiro do Sul pega em armas, toma o poder e faz um governo de 100 dias, os 100 dias do governo autonomista de Cruzeiro do Sul. Acontecem combates em Cruzeiro do Sul em que as forças federais atacam os autonomistas e tomam o poder de volta, inclusive com mortos e feridos. Sua cidade, Sena Madureira, 2 anos depois, em 1912, faz uma nova revolta autonomista pelos mesmos motivos. Ou seja, os governantes que vinham para o Acre eram governantes de fora, de pessoas que não tinham nenhum compromisso com a sociedade acreana e que excluíam os acreanos do controle político e econômico do território e que, por isso, era uma situação insustentável. E aí o povo de Sena Madureira toma o poder armado, acontece uma revolta, uma guerra civil em Sena Madureira, e Sena Madureira é, inclusive, bombardeada pelos navios da Marinha Brasileira, para retomar esse poder. Então, o conflito entre o Acre, entre o domínio acreano de si próprio e o autoritarismo do governo federal, nos anos 70, na luta dos povos da floresta, não era mais uma novidade. Já era uma longa luta anterior que se consolidou no movimento autonomista que durou 58 anos. É por isso que eu defendo essa questão da identidade acreana, porque você vê, teoricamente, a região do Juruá não estava sofrendo a mesma pressão que a região do Acre e do Iaco sofria mesmo assim pegou dos paulistas. E mesmo assim ocorreram movimentos lá no Juruá de busca de autonomia dos seringueiros, da União dos Povos da Floresta, lá não contra os paulistas, e não mais contra os seringalistas que já estavam em decadência, mas contra os marreteiros, contra o domínio do sistema de aviamento. Então, como é que você explica essa unidade de luta, apesar das diferenças tão marcadas nas regiões? Então, as diferenças existem, elas devem ser consideradas e contempladas numa análise do que vem a ser o Acre, mas também não podemos desconhecer que existe uma unidade social, uma unidade cultural, que diferencia e coloca o Acre como um lugar único nesse planeta. Agora, Marcos, a revolução, voltando a falar um pouco dessa ideia, ela está hoje presente
no dia a dia do acriano de hoje, assim mesmo que sutilmente? Qual é o grande legado desse movimento? Eu acredito que sim, que ela está presente na própria... É que nem um corpo, uma sociedade, eu sempre comparo isso, uma sociedade é como um ser humano. Ela nasce, cresce, chega ao seu apogeu, né, aos anos em que você é mais produtivo, entra em decadência, envelhece e um dia morre, desaparece. É assim na história da humanidade, né? Se você for olhar para trás, foi assim com os egípcios, foi assim com a Mesopotâmia, foi assim com os romanos, está sendo assim com a sociedade ocidental que a gente vive, né? Dizem que a decadência do Império Americano já começou e a gente está começando a assistir o definhar, o envelhecimento desse novo império, e assim também é com a sociedade. Então, se a gente for fazer essa relação de forma mais estrita, a gente vai perceber claramente que a gente não se livra nunca das cicatrizes que a gente vai adquirindo ao longo da vida. O Acre não se livra, não tem como se livrar das cicatrizes que sofreu no seu próprio corpo social ao longo de toda a sua história. Não há como deixar de estabelecer uma relação de uma longa tradição de mortes anunciadas no Acre, desde a Revolução Acreana. Alguns anos depois da Revolução, Plácido de Castro vai ser assassinado numa emboscada. E ao longo da história acreana, a gente vai ter em diferentes momentos, por diferentes motivos, mortes anunciadas acontecendo. Chico Mendes, Wilson Pinheiro são exemplos disso. Então, a história, ela é cruel, num certo sentido, porque a gente não pode se livrar dessas cicatrizes e dessas marcas, mas não necessariamente as cicatrizes e as marcas da história são elementos negativos. Pelo contrário, essa história de luta, de sacrifício, de resistência, gerou no povo acreano uma força de resistência que credenciou o povo a resistir aos desafios contemporâneos, a resistir nos anos 70, a resistir ainda hoje. Né? Você compara o que está acontecendo no Acre hoje com o que está acontecendo em Rondônia hoje, isso fica muito evidente. Como será, então, a nova Revolução Acreana, no seu enfoque histórico? A nova Revolução Acreana, eu acho que é a continuidade dessa revolução permanente que o Acre vive. Eu acredito firmemente nessa revolução permanente acreana. Inclusive, o Toninho, no workshop que foi feito lá no Rio, com todo o elenco, com toda a produção da minissérie, foi questionado sobre isso. Pegaram ele de jeito. Foi até Irene Ravache, que depois de uma longa fala e brilhante fala do Toninho, como é de costume, né, que ele encantou a todos, a Irene Ravache perguntou para ele: e aí, do que você tem medo? E do que você não gosta no Acre? Porque falar bem é muito fácil, difícil é você fazer o contraponto. E ele foi brilhante quando ele respondeu que o medo que ele tem é que essa trajetória do povo acreano seja em algum momento e de alguma forma interrompida. Porque é uma sociedade nova, uma sociedade em formação, e que apesar dessa juventude traz marcas muito fortes e muito importantes na sua formação. E tudo que a gente pode querer de melhor para o Acre, penso eu, em acordo com o que o Toninho falou, é exatamente a continuidade desse processo de construção histórica, dessa história de resistência, dessa história de luta. Mas essa formação, ela tem um componente ambientalista, né? Sim. Quer dizer, hoje a preocupação é defender a riqueza reconhecida que está no Acre. Não se está mais brigando por impostos, por mais capital, mas para defender a beleza que já existe e que tem, e que o seringueiro se aproximou muito, tem muita identidade, muita intimidade com essa natureza. E é preciso compreender que todas as pessoas que fazem hoje política, comunicação, que vivem nas cidades da floresta de toda a Amazônia, entendam isso, não acha? Porque para que essa revolução aconteça, é preciso que concilie o avanço tecnológico, a ciência e tal, mas num grau de respeito muito grande com
a experiência de quem vive há 100 anos dentro da floresta com grande intimidade com a natureza. Eu concordo com você, Elson, e acho que o Acre é um lugar muito especial também nesse sentido, né? Porque se a gente for tentar olhar com um pouquinho mais de profundidade nessa questão, a gente vai perceber que esse conceito de ambientalismo é uma coisa bastante recente e que foi incorporado com muita facilidade pelos acreanos, não à toa, mas por conta desses elementos da sua gênese, né? Eu sempre faço uma crítica a Euclides da Cunha, que apesar de todo o seu brilhantismo e apesar de não poder ser pretensioso diante desse brilhantismo de Euclides da Cunha, mas ele só passou muito rápido pelo Acre e faltou ele perceber algumas coisas. Então, ele conseguiu perceber que o seringueiro era um homem que trabalhava para se escravizar, que é a crítica social mais aguda que ele promove no Acre naquele período. Mas não consegue alcançar a percepção de que o acreano, o seringueiro, era também o homem que se encantava com a floresta com a qual convivia. É a única forma de explicar por que a partir da decadência da borracha, o Acre continuou existindo e a sociedade acreana continuou vivendo junto então, à floresta. Mas hoje tem mais gente passando mais depressa e enxergando menos que o Euclides da Cunha. Exatamente. Então, por isso que eu falei que é preciso a gente olhar com mais profundidade, porque você pega, por exemplo, o exemplo da experiência da educação indígena no Acre, você vê que a educação indígena no Acre, que foi construída por ONGs, pelas próprias comunidades indígenas, é uma experiência ultramoderna, uma experiência de ponta, que talvez não tenha muitos paralelos no próprio Brasil ou no mundo. Os avanços que estão sendo obtidos a partir dessa experiência de uma educação diferenciada, uma educação a partir do ponto de vista do homem da floresta, dos seus conhecimentos tradicionais se sobrepondo e também se unindo ao conhecimento acadêmico e ao conhecimento científico que a escola pode agregar a isso, essa síntese que está sendo promovida pelos povos indígenas acreanos talvez seja o que existe de mais moderno no mundo hoje, e inclusive do ponto de vista ambientalista. Porque aí você vê a floresta com outro olhar, que é o olhar antigo, mas também o olhar contemporâneo juntos. Uma síntese que a nossa sociedade ocidental não consegue realizar ainda. Ainda pensa a conservação da floresta pelos benefícios econômicos. E a discussão que se trava aqui é a conservação da floresta pelos benefícios econômicos, mas também pela sobrevivência cultural, a sobrevivência identitária, a sobrevivência como um ser nesse planeta. Marcos, o programa está chegando ao final e eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Aldeia Entrevista. Eu que agradeço, Jorge, e fico sinceramente lisonjeado de estar aqui nessa data tão importante, que é 6 de agosto, tão importante para o povo acreano, e na companhia de pessoas de quem eu gosto tanto, que eu prezo tanto, agradecendo a vocês também. Obrigado mais uma vez, Marcos, e agradecendo também as presenças de Ita Arruda, Vladimir Sena e Elson Martins, e também a sua companhia, você em uma das 22 cidades do Acre que acompanhou essa conversa até agora. Obrigado, boa noite e até a próxima.